Bom, eu quero usar como exemplo aqui, como base, na verdade, mais do que exemplo, mas usar como base a história de um camarada chamado Neemias. Acho que vocês já ouviram falar, já conhecem. Mas Neemias trabalhava para um rei, ele vivia no palácio e ele tinha uma função difícil. Ele era copeiro do rei, mas uma função de muita confiança do rei também. E por esse motivo, Neemias tinha uma vida muito regalada, muito boa, muito tranquila. Ele fazia o que tinha que ser feito e recebia muito bem para isso. Tinha toda a estrutura que uma pessoa naquela época poderia desejar, sonhar para viver. Neemias estava tranquilo, ok? Agora, o livro de Neemias oferece um rico simbolismo sobre restauração, propósito, liderança diante de diversas adversidades. Nós vamos ver depois que o objetivo de Neemias se tornou reconstruir os muros de Jerusalém. E por isso que a história de Neemias é muito interessante quando falamos sobre reconstrução. Reconstruir nunca será fácil. Nunca será fácil. Mas é necessário que a gente comece a entender alguns princípios. Eu quero compartilhar com você 3 princípios sobre a reconstrução. 3 princípios apenas. Simples, direto, mas muito profundo. Eu tenho certeza que você vai sair diferente. Você não vai terminar essa live da mesma forma que começou. Eu tenho certeza disso. Bora lá? Primeiro princípio. Reconheça e aceite a realidade. Embora Neemias estivesse muito bem dentro do palácio, ele fica sabendo, se você pegar o capítulo 1, do versículo 3 e 4, ele fica sabendo que os muros estavam destruídos, a cidade dos seus pais, da sua família, de onde ele era, estava destruída, que era Jerusalém. Ele ficou sabendo que tudo lá estava acabado. E aí o que é que Neemias faz? Quando eu ouvi essas palavras, eu sentei e chorei e passei alguns dias lamentando, jejuando e orando. Neemias encara a realidade de que tinha acabado, tinha sido destruído, tinha sido detonado, já não tinha mais nada lá para aproveitar. Esse é um princípio fundamental porque grande parte das pessoas não conseguem reconstruir áreas da sua vida ou até a própria vida porque eles não aceitam que chegou ao fim aquilo, que aquela etapa acabou, que aquele ciclo se encerrou. E como é que você vai reconstruir se você não aceitou que acabou? Não tem como. Não tem como, porque os outros princípios que eu vou citar aqui para você, só é possível ser feito, ser colocado em prática, se eu aceitar que essa é a realidade. Por mais dura que seja, por mais complexa que seja, por mais dolorida que seja, a gente precisa aceitar que situações na nossa vida acontecem, ciclos se encerram e muitos deles não dependem da gente. Eu sei muito bem o que eu estou falando para vocês e eu sei a dificuldade que é reconstruir. Você está acostumado a viver de uma forma, vai começar outra forma. Você está acostumado com uma situação financeira e agora vive outra realidade financeira. Trabalho a mesma coisa, família, enfim. Nunca vai ser fácil reconstruir amizades, relacionamentos. Mas é necessário que a gente aceite e reconheça a realidade. Quando eu falo aceite e reconheça a realidade, eu não estou falando que você vai gostar da realidade. Eu não estou falando que você vai ficar assim, puxa, que bom que eu estou ferrado da vida. Eu não estou dizendo isso. Mas tem que aceitar que acabou. Neemias aqui, diante dessa situação, ele olhou e falou, agora eu tenho que aceitar, acabou. Destruíram todos os muros, olha, não fui eu, mas destruíram. E agora eu sofro essas consequências, inclusive psicológicas também. A aceitação radical é fundamental. Existe uma abordagem chamada terapia dialética comportamental, que é DBT.
ela ensina a acolher as situações da vida sem julgamento, aceitando-as como são antes de agir. É um tipo de terapia que existe, ok? Essa aceitação cria um espaço mental necessário para as mudanças efetivas. Quer dizer, você aceita tudo isso que aconteceu para então começar depois tomar atitudes. O problema é que muitas pessoas tomam atitudes antes de ter essa consciência. E agora eu falo não só da sua vida, mas do mundo caótico que a gente vive. Eu fico impressionado como pessoas se dizem cristãs e elas não se incomodam com o mundo do jeito que está. Eu fico impressionado porque a religião gera isso, né? A religião, ela gera muito o sentimento de que, olha, você faz a sua parte e fica bem com Deus e você vai para o céu. Ponto. Olha que maravilha. Uhul! Mas eu não vejo isso na vida de Jesus. Eu não vejo Jesus fazendo a sua parte. Eu vejo Jesus chorando pelos perdidos. Eu vejo Jesus se doando pelos perdidos. Ele e os discípulos depois fazendo a mesma coisa. Você pega Paulo, Pedro, Tiago, João, homens que foram atravessados por lança, pregados de cabeça para baixo, tiveram a sua cabeça cortada, esfolados vivos, presos, pessoas e famílias que eram jogadas aos leões, né, naqueles jogos romanos, enfim. Tudo isso para que um mundo perdido pudesse conhecer a Deus. Então, indo um pouco mais profundo do que o seu problema pessoal, existe um mundo perdido aí. E será que nós entendemos essa realidade? Será que a gente consegue entender a realidade que o mundo está vivendo e a gente consegue aceitar isso dentro de nós? Puxa vida, o mundo está realmente caótico, o mundo está terrível e eu preciso fazer alguma coisa. Será que nós sentimos o peso dessa responsabilidade de cristãos? Ou para a gente o que vale é eu vou fazer a minha parte, vou para o culto no sábado, no domingo, na sexta, na quarta, e fiz a minha parte, fiz as minhas orações, eu estou cumprindo os mandamentos e pronto. Será que é isso? Será que a vida cristã se resume a isso? A impressão que eu tenho é essa. Que a vida cristã se resume a isso para muitas pessoas. Então, nós precisamos desse choque de realidade. Nós precisamos reconhecer que áreas da nossa vida estão detonadas, destruídas e que o mundo anda de mal a pior. Então, em primeira instância, aquilo que acontece na minha vida. Em segunda instância, aquilo que acontece nesse mundo. É fundamental que eu entenda isso. Carl Jung, talvez você já tenha ouvido falar, tem uma frase interessante dele que eu gosto, que é: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Entendeu? Pare e reflita um pouco sobre isso. Segundo princípio da reconstrução: planeje com propósito. Deixa eu entender, deixa eu entender não, né? Deixa eu explicar para você. Planeje com propósito. Não é assim, olha, aonde eu vou alcançar, o que eu vou alcançar, o que eu vou conseguir agora. Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso não é propósito. Vou dar um exemplo agora para você não esquecer nunca mais o que é propósito. Tem muita gente falando besteira sobre propósito. Muita. Hoje virou até moda, né, falar sobre propósito. É um propósito de vida. Onde você quer chegar, então o propósito de vida não é onde você quer chegar. Vamos supor que você tenha um sonho de comprar sua casa. Isso não é propósito. Isso é um objetivo. Isso é um sonho, isso é um desejo. O propósito é por que você quer comprar uma casa. O propósito é algo mais profundo. O propósito é o que fundamenta você comprar uma casa. O propósito é por quê. Por que você quer casar? Por que você quer separar? Por que você quer ter filho? Por que você quer comprar casa? Por que você quer trabalhar em tal lugar? Por que você quer fazer um curso? Por quê? Pergunte por quê. Isso é propósito. Responder os porquês. Aí você vai começar a entender o propósito. Por que eu vou lá reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias ali? Eu não disse nada a ninguém sobre o que Deus havia colocado em meu coração para fazer por Jerusalém. Deus coloca isso no coração de Neemias em reconstruir.
Então por que que Neemias vai lá para reconstruir? Para honrar Deus, porque ele não precisava daquilo. Neemias não precisava, Neemias estava muito bem, estava muito tranquilo, mas ele se compadece da dor dos outros e ele estabelece isso como propósito: vou honrar a Deus e vou honrar a minha família reconstruindo os muros de Jerusalém. E qual é o seu propósito? Aqui já vai a dica. Um porquê que você tem que ter é honrar a Deus. O que você faz honra a Deus. O seu trabalho honra a Deus. O seu empreendedorismo honra a Deus. O seu estilo de vida honra a Deus. A maneira que você trata o esposo, a esposa, os filhos, os pais, honra a Deus. Os sonhos que você está tendo e correndo atrás, honra a Deus, porque hoje a gente está numa bagunça de vida, né? Eu quero realizar os meus sonhos, eu quero ser feliz. O importante é ser feliz, feliz, feliz. Mas isso honra a Deus? Perceba que as pessoas religiosas, elas não sabem o que é honrar a Deus. Elas sabem o que é seguir um mandamento, mas não sabem o que é honrar a Deus. Claro, quando eu falo pessoas religiosas, você me entende, né? Eu não estou generalizando, não estou dizendo que a grande massa religiosa que a gente vê por aí não faz as coisas para honrarem a Deus. Tem um vídeo meu aí nessas duas redes sociais sobre dízimo, né? Pessoa perguntando lá, por que você não dá um dízimo? E aí eu faço as minhas respostas irônicas ali e tal. São vídeos que eu respondo de propósito, de forma irônica, muito direta, reta também, mas pelo engajamento ali. Eu sou muito claro em falar isso aí, não tenho problema nenhum, ok? E aí os comentários ali, mas eu também não sou judia, e eu também dou dízimo, e não sei o que tem, e falando. Mas você faz isso para honrar a Deus? Porque se você dá dízimo para honrar a Deus, então as outras 632 leis você tem que cumprir. Porque a própria lei diz que se você deixar de cumprir uma, descumpriu todas. Se você dá oferta para honrar a Deus, quando você acorda pela manhã e vai fazer o café da manhã para o seu marido, para os seus filhos, você faz isso como para honrar a Deus? Você, homem que sustenta a família, você faz isso como para honrar a Deus ou faz reclamando da vida? Porque a gente parece que esquece que o propósito inicial é honrar a Deus. O propósito inicial não é realizar os meus sonhos. A gente vive num mundo tão carente hoje que está todo mundo querendo realizar sonho. E a gente trata os outros como se fosse o Silvio Santos na Porta da Esperança. Você lembra desse programa aí? Quem que lembra do programa aí? Levanta o dedinho assim, quem lembra do programa? O Silvio Santos lá na Porta da Esperança. É da minha época de moleque. Quando eu era guri. Hein? Vamos abrir a porta. O que você quer? Ai, Silvio, eu quero uma máquina de costura. Vamos abrir. Será que tem? Será que tem? Será que não tem? Então vamos abrir a Porta da Esperança. E abri ali, tinha máquina de costura. Ai. A gente vive assim. O Darwin não conhece, é venezuelano, Darwin. Claro que você não vai conhecer, pô, é antigo. Mas é assim que a gente acorda o dia, né? Aí é como se Deus perguntasse pra gente, né? O que você vai querer nesse dia? Hoje eu quero tal coisa. Vamos abrir a porta da esperança. A gente sai na rua como se agora vamos ver se Deus vai me dar o que eu quero e tal. É assim, a gente não sai assim, puxa vida, acordei. O que eu vou fazer hoje para honrar a Deus nesse dia? Isso tem a ver com propósito. Tem outras coisas também que tem a ver com propósito. Então, planeje, mas com propósito, com o seu porquê. Porque no final das contas, quando você quiser parar e desistir, é esse porquê. Marque aí o texto, Neemias capítulo 2, versículo 11 a 16, para você ler depois. Ok? Neemias fez um planejamento estratégico antes de iniciar a reconstrução. Ele inspecionou os muros, avaliou os recursos e não revelou sua visão antes de ter um plano sólido. Planejar é essencial para evitar esforços desperdiçados. Você tem planejado as suas ações? Você quer reconstruir áreas da sua vida ou a própria vida? Se planeje. Olha, eu quero chegar aqui. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Eu preciso aqui. E o que eu preciso para chegar aqui? Eu preciso aqui. E o que eu preciso para chegar aqui? Eu preciso aqui.
eu costumo, isso aqui é uma análise reversa, né? Eu sempre procuro fazer um planejamento reverso. Eu pego aonde eu quero chegar e vou listando ponto por ponto de forma reversa. Quer dizer, é o objetivo final até aqui, até onde eu estou agora. Aí, depois, para cumprir, eu vou de baixo para cima. Deu para entender? Nós precisamos planejar. E é bíblico. Jesus fala, olha, quem que querendo construir uma torre não se assenta antes, faz os cálculos para ver se tem como terminar, para depois não se envergonhar. Precisamos planejar as nossas ações. Vai começar um novo ano agora, mas não faz aqueles planejamentos absurdos. Eu vou orar 3 horas por dia, todos os dias, o ano inteiro que vem. Eu vou perder 450 quilos. Eu vou conseguir 5 milhões de reais aí e tal. Você não está conseguindo nem comprar um iogurte agora, mas coloca o objetivo de 5 milhões. É umas coisas assim para fantasiar a sua cabeça, porque depois vai vir a frustração. Faça isso. Coloque objetivos palpáveis dentro da sua realidade agora, mas que vai te levar para um próximo nível. E vai para cima. Planeje e executa. Planeje e executa. E não esqueça dos porquês. Em cada área que você planejar, você pergunta por quê. Se você não encontrar um porquê realmente que vale a pena, joga fora. Pode ser legal, mas não vale a pena agora. Tem que ter um porquê que envolva Deus, o seu reino, né? E tem que ter um porquê que envolva o próximo, o seu desenvolvimento, o seu avanço, a sua melhoria. Tem que ter o porquê que envolve tudo isso. O outro, você e Deus. Essa tríade, ok? Marque isso. Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Esse método, que chama Objetivos SMART, ajuda a transformar sonhos em realizações práticas, permitindo monitorar o progresso e ajustar o caminho. Aos pouquinhos você vai ajustando aqui e ali, ok? Jean-Paul Sartre disse, o homem é o que ele projeta ser. É interessante, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma, se é para ter sonhos, se é para ter objetivos, tem algumas coisas grandes, ok? E aí você vai estabelecendo depois subobjetivos para chegar lá. Mas eu gosto da seguinte ideia, se é para mirar, mira as estrelas. Aliás, mira a lua. Mira a lua, pá, grande negócio, certo? Porque se você errar a lua, caso você não acerte, se errar a lua, você ainda continua entre as estrelas. Deu para entender? Mas planeje. É fundamental. Terceiro e último princípio aqui para a reconstrução. Persevere apesar da oposição. Texto Neemias 4. Persevere. Esse aqui eu quero ler. Neemias 4. Deixa eu pegar aqui, ó. Neemias 4, versículo 7, diz assim, ó. Esse eu quero ler para vocês aqui. Vou ler o versículo 2 até. Neemias 4, 2 diz assim, ó. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Chegaram tirando o sarro dele aqui, mó onda dele, né? O que vocês estão fazendo esses fracos judeus aí? O que eles estão querendo aqui? Olha só a expressão que usaram para eles, né? No versículo 7. Sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as outras se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Quer dizer, eles ficaram bravos porque
esse pessoal aqui com Neemias estava conseguindo construir os muros. Entenda o seguinte, ó. Neemias enfrentou zombarias e ameaças, mas não desistiu. Ele liderou um povo com coragem e reforçou a vigilância enquanto ele continuava a obra. Assim deve ser na nossa vida. Mas entenda o seguinte, a maioria das pessoas, eles não querem subir onde você está. Eles querem que você desça aonde eles estão. É muito mais fácil as pessoas chorarem com aqueles que choram. É, muito mais fácil. Não estou dizendo que sempre isso vai acontecer, mas é muito mais fácil. Porque chorar com o que chora, ó, se eu encontro alguém chorando, primeiro é que eu já me sinto superior. Ela está chorando, eu não. Ela está mal, eu não. Ela perdeu tudo, eu não. Já me sinto superior. Segundo, ela vai precisar de mim, olha, já me dá um senso de importância aqui. Superioridade e importância. Ok? E por aí vai. Agora, se alegrar com os que se alegram não é qualquer um. Então, quando você fizer o seu planejamento, não fica contando para os outros. Conte só para pessoas que podem ajudar você a avançar, a crescer, a desenvolver. Não é para qualquer pessoa. Porque a grande maioria não quer que você alcance seus sonhos. A grande maioria não quer que você dê certo. A grande maioria não vai trabalhar junto com você. Olha, é surreal o ser humano como está. Ele quer reconstruir áreas da vida dele, só que é um poço de orgulho em grande parte. Esses tempos eu estava conversando aqui com um casal, eles têm não é nem um negócio ainda, né? Mas vamos colocar um negocinho aí e tal, na casa deles, apertada, tudo, faz umas costuras, isso e aquilo, não vou especificar tanto aqui que eu não quero que saibam quem é a pessoa, eu só quero usar isso como exemplo. Mas aí eu falei, não, a gente tem um espaço novo assim, acessado, a gente pode fazer ali, pode montar um ateliê assim, legal, mas a gente pode fazer uma parceria, ok? Eu fico com uma porcentagem e vocês com outra porcentagem, né? Vocês ficam com 80%, eu com 20%, e eu ajudo, eu invisto aqui e ajudo a gente fazer esse negócio crescer realmente, desenvolver e tal. Então tem gente que não aceitaram. Ah, vamos orar e tal, porque Deus não quis, porque Deus não quer, porque Deus não quer, porque Deus não quer. Tem pessoas que preferem 100% de nada do que 80% de muito. Deu para entender o princípio? Tem gente que prefere 100% de nada. Se você assistir aquele programa Shark Tank, você vai ver isso. O cara lá, bilionário, quer tornar sócio dele. O cara pede, eu quero 40% do negócio. A pessoa está falida, ela prefere 40%, 100%, 80%, 90% de nada no negócio falido do que 60% do negócio milionário. É porque não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com orgulho próprio. Tem a ver com orgulho próprio. A Carla está colocando O Sócio, é outro programa. Né? Em inglês, o programa em inglês é The Profit. No Brasil aí colocaram como O Sócio, do Marcos Lemonis também. O cara vai lá, ajeita tudo, o cara é bilionário. Chega lá falando, eu quero 50% da empresa. E o cara vai investir muito, vai transformar aquilo ali. Tem gente que prefere 100% ali dele, falido, do que 50% de milhões. Mas é que não vai tirar o meu nome. Porque não é o meu nome que vai aparecer, porque não sou eu que tal. Então, em partes, a gente tem que aprender a trabalhar unidos, juntos, com pessoas que querem avançar. Foi isso que o Neemias fez. Em partes, a gente tem que se afastar daqueles que querem te derrubar. Aqueles que querem acabar. Aqueles que chegam e falam assim, que vocês não conseguem nada, não faz nada. Eu vejo aqui em Portugal, aqui não dá nada certo, aqui não acontece nada. Dá sim. Agora, você quer fazer da forma certa? Ou quer ir por orgulho próprio? Para provar para a família no Brasil que conseguiu. Que eu vejo muito brasileiro aqui assim, querendo provar para a família lá que tira foto, vai aqui, ali e tal. Mora lá em 3 cômodos, uma vida desgraçada, trabalhando de manhã, à tarde, à noite praticamente, se arrebentando para comer, mas tira as fotos bonitas tudo e manda lá no Brasil, lá, fazendo de conta, tô morando na Europa. Eu vejo muita gente fazendo isso. São pessoas que não querem avançar na vida.
que andam com gente que só fica reclamando, murmurando. Você é o tipo de pessoa que só anda com gente que fica reclamando da vida? O que você acha que vai ser? Com pessoas que não estão construindo nada, o que você acha que vai ser? Ah, mas eu estou com problema. Pô, eu também estou com problema. Neemias também estava com problema. E ele fez o quê? Sentou e ficou ali. Naquele momento, quando ele sabe da situação, ele se assenta, chora, ora, jejua, só que depois ele levanta e vai. Agora tem gente que só quer ficar aí, principalmente com pessoas reclamando da vida. Se é um negócio que olha, nós precisamos entender muitas coisas. Dentre elas é que tem gente que nós vamos ajudar, porque tem que ser ajudada. Nós vamos pregar, nós vamos falar de Deus, nós vamos orar com elas, nós vamos abraçar, nós vamos carregar. Tem gente assim. Tem gente que nós vamos aprender com elas. Tem a nos ensinar, nos dar bons exemplos. Nós vamos seguir as orientações. Agora, tem pessoas que são um câncer. Essas a gente tem que se afastar. E eu não estou sendo exagerado, não. A Bíblia fala, e eu não vou falar aqui o tipo da pessoa lá que a Bíblia deu exemplo, que é um câncer, que é como câncer, como gangrena em algumas versões. Eu não vou falar para vocês não interpretarem errado sobre o que eu estou falando. Se eu falar aqui já vai dar na cara o que muitos vão achar. Eu não quero falar sobre isso, mas eu estou falando aqui. Há pessoas que são como câncer. Elas ficam na sua vida e atuam como um câncer. É esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa. Esses tempos eu fui jogar aqui com o pessoal e tal. Tava jogando futebol. Aí daqui a pouco chega um outro pessoal que tinha um horário diferente, horário a seguir. Eles chegaram aí uns 15 minutos do nosso horário, uns 15 minutos para acabar o nosso horário, depois ia começar o deles. E chegaram com som alto, e funk, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo nosso aqui do futebol, a gente parou, ficou olhando. Aí ninguém entendeu nada. Aí eu, mais uns 2, 3, eu falei assim, pô, desliga isso aí, cara, a gente tá jogando aqui, tá, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí eu fui lá falar com ele, falei, cara, o cara que tava com esse som alto assim, brasileiro, eu falei, irmão, desliga isso aí, cara, a gente tá jogando, irmão. Aqui é favela, aqui é favela. Eu falei, a favela? É por isso que eu não ando, cara, com pessoas como vocês, porque não tem como, cara, vocês não têm o mínimo de respeito. Favela? Você tá aqui morando em Portugal, cara, dando uma de gostosão, andando só com roupinha de marca e vem falar de favela. Tem os caras que ficam favela. O Adriano, jogador lá, futebol, favela. A primeira coisa que o cara faz é sair fora da favela e não morar na favela. É uma hipocrisia tão grande, tão violenta. Só que é esse tipo de pessoa que você vai andar? É esse tipo de pessoa? Persevere. Muita gente vai ser contra, não vai querer, vai falar mal. Mas olha, as pessoas, elas só podem falar daquilo que elas conhecem. Elas só podem apoiar aquilo que elas conhecem. Se elas não conhecem isso que você está vivendo, se elas não tiveram a experiência com Deus que você teve, se elas não tiveram a visão que Deus deu, que você teve, se elas não tiveram todo esse movimento interior que eu falei no início aqui, elas não vão entender. Não vão compreender. No início, ou até hoje tem isso, mas no início principalmente, a maioria das pessoas não entendia o que eu fazia. E para eles era maluquice o que eu fazia. Mas essa maluquice resgatou milhares de crianças, foram mais de 230 projetos, foram dezenas de países. Quantas pessoas eu consegui ensinar, formar? Foram milhares de pessoas. Abrir escolas, projetos sociais, poços. Quantos povoados no sertão? Eu falava para milhares de pessoas
todos os anos, mais de 300 vezes por ano, porque tinha dia que era 2, 3 vezes, lugares diferentes e tal. Mas para grande parte das pessoas, isso é uma doideira, maluquice. Aí depois que dá certo, aí Mas olha só, vou contar um segredo para você aqui antes de encerrar essa parte aqui. E a gente vai orar já já. Grande parte das pessoas, desse tipo de pessoa que eu estou dizendo aqui, elas não gostam de você. É muito importante que você entenda o que eu vou falar agora. Por favor, eu peço que Deus abra o seu coração, sua mente agora, para você entender o que eu vou falar. Muitas pessoas não gostam de você. A maioria. Elas gostam do que você pode proporcionar para elas. Deu para entender? Deu para compreender? Então não se iluda. Não venda os sonhos, os projetos, essa reconstrução que é necessária na sua vida ou em alguma área da sua vida. Não venda isso por causa de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Tenha coragem, avance. Persevere apesar das oposições. Eu vou colocar o resumo dessa reflexão de hoje lá no grupo de WhatsApp dos Jogados. Se você não está, assim que acabar aqui, tem um link na bio, clica e entra para o grupo dos Jogados para fora, ok? E aí eu vou esperar uns 5 minutos, dá tempo de você entrar, para eu colocar o resumo escrito do que eu falei hoje aqui, tá? Para você se organizar melhor. Eu quero que nesses 30 dias aqui, você mude a sua vida. Transforme a sua história. Transforme essa história. Eu tenho certeza que dá para fazer isso. Neemias enfrentou zombarias, mas não desistiu. E ele influenciou muita gente. Neemias começou sozinho e no final das contas tinha mais de 52 mil pessoas com ele. Bom, psicologicamente falando, a gente aprende a ter resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar e crescer mesmo assim diante das adversidades. Construir resiliência envolve buscar apoio social, cultivar a autocompaixão e aprender com as dificuldades. Aristóteles disse: a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Você pode ter visão, você pode ter inteligência, você pode ter diplomas, você pode ter compaixão, você pode ter um coração muito aberto, você pode ter muitas qualidades, mas se não tiver coragem, tudo isso vai ficar guardado dentro de você. Nada vai acontecer. E coragem não é ausência de medo. Coragem é uma atitude mesmo diante do medo. Isso é coragem. Maravilha?